No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma tarefa quase impossível. Eu vou te mostrar como você pode deixar um formulário chato como esse mais criativo e interessante. Veja só, você clica em cada um dos campos e o label fica ativado ao mesmo tempo que o campo recebe um contorno. Tudo isso para que a pessoa que for preencher os formulários do seu site fique mais presa e mais atenta na hora de preencher as informações. Quer aprender como fazer isso aqui de uma maneira bem simples e prática? Vem pro vídeo. Para começar, a gente vai precisar de um formulário de contato, né? Então eu estou aqui dentro do template do LexPro Advogados, que é inclusive um dos templates que está disponível à venda lá na nossa loja. E eu tenho aqui o formulário de contato, um formulário padrão, certo? E a gente pode observar que ele não tem nada de diferente, é um formulário, como eu disse, padrão. Então, como que a gente pode adicionar uma camada a mais de interatividade, uma microanimação para tornar esse formulário mais interessante, mais criativo, combinando melhor com o layout, que é um tema dark, né? A gente pode observar que o label aqui, ele está com muito destaque, mais até que o próprio campo, né, a ser preenchido. E o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Então eu vou te ensinar agora, usando somente CSS e variáveis do Elementor, como que você pode implementar um código aqui para poder customizar esse formulário e tornar a experiência do usuário mais interessante, na medida do possível, é claro, né? Porque a gente está tratando de preencher um formulário, que é uma atividade não muito interessante, mas dentro aí das, vamos dizer, né, do esperado, como que a gente pode melhorar essa experiência neste momento. Então, eu vou vir aqui, eu vou editar esse formulário aqui, certo? E eu vou começar a configurar algumas coisas básicas. Então, eu estou aqui, né, na telinha de edição, o rótulo ele já está ativo. Eu posso muito bem deixar de exibir esse rótulo, né, para ficar um formulário mais sucinto. Só que com esse efeito, eu acredito que esse formulário vai ficar ainda mais interessante. Então, eu vou habilitar aqui rótulo, está aparecendo aqui. Aqui na aba estilo, eu vou vir aqui no campo rótulo, cor do texto. Eu vou colocar aqui uma cor bem discreta. Então, vou abaixar aqui, ó, e vou escurecer esse label. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero que a pessoa, quando ela entre no site, ela vê do que se trata o rótulo, né? Ela vai ver aqui, ó, label, né? É o nome, para preencher o nome aqui. Aqui o telefone WhatsApp, aqui o e-mail. Então, ela consegue ler, só que esse label, esse rótulo, ele não chama a atenção mais do que o próprio campo, certo? Ok, então nesse primeiro momento o label está bem apagadinho. Por quê? Porque ele não está sendo usado, o campo não está sendo usado. Ok, feito isso, eu posso manter aqui o espaçamento de 5, certo? É interessante que você configure da mesma forma com que eu estou configurando aqui. Então, eu estou colocando o espaçamento do rótulo aqui de 5. Os espaçamentos aqui eu posso colocar 10 e 10, ó. Ou então você pode colocar 15 e 15, que são os espaçamentos interessantes, né? Entre as colunas e linhas do formulário. Aqui dentro do rótulo eu estou usando uma tipografia. Aqui no caso da tipografia tanto faz, né, qual família você vai utilizar. Eu estou utilizando a fonte Inter e o tamanho eu coloquei 13, certo? Então é um tamanho que é relativamente pequeno, bem discreto. Já coloquei uma cor bem discreta, então o rótulo aqui, o label está bem discreto. A palavra é essa, eu quero que ele fique discreto. E no momento em que ele for usado, ele ganhe destaque. Ok, agora eu vou vir aqui na aba avançado. Eu vou vir aqui em CSS personalizado, aqui no finalzinho. Lembrando que essa aba ela só vai estar disponível, né, essa opção do CSS personalizado para quem tem Elementor Pro.
E eu vou adicionar um código aqui. Então eu vou pegar esse código aqui que eu já tenho separado. Eu vou copiar aqui. E eu vou colar aqui esse código. Não se preocupa, porque eu vou te explicar passo a passo, linha por linha, desse código aqui. E depois que você colocou esse código aqui, olha só a mágica acontecendo. Quando alguém vier preencher aqui o campo do formulário, ele ganha destaque. Então aqui você já consegue adicionar uma camada a mais de interatividade, certo? Sem muito esforço. Olha só, o tanto que ficou interessante. E aí, a pessoa, né, que está navegando no seu site, esse detalhe funciona muito bem para sites com estilo dark, certo? Então, se você tem um site com estilo dark, funciona muito bem, porque o campo fica mais evidente. E isso dá, né, como eu disse, uma camada de criatividade a mais, porque a pessoa está preenchendo, tem uma animaçãozinha aqui que chama a atenção dela, o risco dela preencher errado diminui. Então tem todos esses fatores que corroboram para que o seu site fique ainda mais criativo. E agora vamos entender esse código aqui, porque a gente está utilizando nada mais, nada menos que variáveis do Elementor, CSS e outras coisitas a mais. Então vamos lá, vamos entender aqui o que eu fiz para chegar nesse resultado. Bom, na linha número 1, eu coloquei aqui, ó, root, ou seja, raiz. Eu coloquei que, por padrão, defini duas variáveis. Esse trecho aqui, ó, que tem dois tracinhos, são duas variáveis. Coloquei na raiz da folha de estilo do Elementor. Uma variável eu nomeei como cor do texto do label. Eu até deixei aqui, ó, bem amigável, bem fácil de ler. E aqui eu defino a cor que eu quero. Então eu coloquei aqui, ó, a cor preta, né? Eu coloquei a cor preta. E aqui eu coloquei uma segunda variável onde eu defini, ó, BG cor label, ou seja, background, né, a cor do background do label. Isso aqui são as cores quando, né, as cores que serão usadas quando a pessoa estiver preenchendo o campo, ou seja, quando ela clicar aqui, ó, esse label vai ficar com essa cor de texto e essa cor de fundo, dourado. Ok? Então, essas duas variáveis, elas foram criadas somente para definir as características do rótulo, do label, ok? Então, aqui eu já defini quais as cores que eu estou utilizando. E agora, na linha número 6, eu estou criando aqui um seletor, certo? Para pegar esse campo todinho aqui do formulário, exclusivamente o label, né? Então eu estou vindo aqui, ó, seletor. Quando a gente usa seletor, eu estou informando ao Elementor que eu estou tratando deste widget aqui, dessa ferramenta formulário. E dentro dele eu quero pegar a, digamos assim, né, a estrutura, a div que tem a classe Elementor Field Group, certo? E eu estou querendo falar, né, para o Elementor, né, eu estou falando para o Elementor que o que tiver com o estado Focus ativado vai ativar essas características aqui, ó, e eu quero que seja no label. Então, por isso que eu criei esse seletor CSS aqui. E aí, quando o campo, né, estiver, no caso aqui, o input, né, é o único que pode estar ativo, acionado. Quando ele estiver no estado focus, que é esse aqui, ó, quando a gente coloca o mouse e ele está em foco, né, ele está ativado, focus. O label, no caso aqui, o label, ele vai receber essas configurações. Aí vem as configurações de background, onde eu coloquei aqui, ó, BG color label, eu estou trazendo a variável, abre parênteses, tracinho BG, core label, né, core label. O color, que é a cor do texto, recebe outra variável, né, a segunda variável aqui, ó, cor, texto, label. Então, com isso, eu consigo ir passando dinamicamente as cores desse label, quando ele estiver no estado focus, né, o input estiver sendo preenchido. As outras características aqui são apenas características de
espaçamento, igual o padding aqui, ó. Quando eu coloco o mouse, tem esse espaçamento aqui nas laterais, em cima e embaixo. Então, eu já defino isso com esse padding aqui. E eu coloquei importante porque, por padrão, o Elementor dá um espaçamentozinho aqui. Então, eu coloquei o importante porque quando o mouse estiver aqui, o Elementor vai receber essas configurações no padding, né? Esse padding aqui vai sobrescrever o padding padrão do Elementor. Pronto. Lineage aqui eu coloquei de 20, mas eu acho que nem é necessário, eu posso remover isso aqui, ó, que não faz a menor diferença, eu deixei isso aqui por engano. Border Radius, eu coloquei aqui, ó, no label, o cantinho arredondado, ó, vou fechar aqui para você ver melhor. Somente em cima, nos dois cantos, embaixo, o canto é reto, não tem arredondamento, então eu vim aqui no Border Radius, ó, coloquei aqui 3300, ou seja, a primeira configuração aqui é referente ao canto superior esquerdo, a segunda ao canto superior direito, aqui esse terceiro aqui, o 0, é relacionado ao canto inferior direito e esse aqui relacionado ao canto inferior esquerdo. Para você lembrar, né, de qual é o canto, é só lembrar que funciona no sentido horário e começa sempre pelo canto superior esquerdo e vai fazendo a voltinha, né? Bom, aqui tem outro lineage que por engano eu mantive, pronto, tirei. Agora, coloquei aqui um transition que é para fazer a animação da transição, ou seja, nesse momento, quando nada está ativo, o label tem essa aparência. Quando eu coloco o mouse, veja que ele tem aqui uma animaçãozinha, ó. Ele anima, né? Ele entrando, certo? Então, por isso que tem esse efeito aqui. Transition All 0.3S, que é 0.3 milissegundos. E animação Easy, certo? E eu coloquei um margin bottom negativo aqui de -1 só para que o label encoste no input. Simplesmente isso. Então, estas são as características do label após a sua ativação, né? Quando ele estiver com o campo aqui ativado. Bom, e aí eu coloquei as mesmas configurações para o input. Veja só. Quando o seletor, o elemento tiver ativado, o input do tipo texto, do tipo e-mail, do tipo telefone e o textiária vão ficar com a aparência de borda, um pixel solid, e eu coloquei a cor, né? Variável BG Core Label, que é o que? O dourado, ou seja, quando clicar, a borda vai ficar dourada também, certo? E coloquei um border radius de, né, no caso aqui eu tive que sobrescrever, somente no canto superior esquerdo não tem, no canto superior direito tem, no canto inferior direito tem, e aí eu não preciso colocar nesse caso, né, no canto inferior esquerdo, porque ele autocompleta. Ele pegou as duas opções aqui, ele entende que a quarta vai ser também o 3. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Mas não é necessário. O próprio CSS já entende, o Elementor já entende, enfim. Então, é mais por questões práticas. Agora, você pode estar me perguntando, mas Fred, por que usar variáveis? Por que eu não coloco a cor diretamente aqui? É porque eu vou ficar repetindo as cores. E se eu quiser alterar depois, não vai rolar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou disponibilizar esse código para você e quando você pegar esse código, você pode colocar a cor que você quiser aqui. Veja só, eu vou pegar e vou trocar essa cor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar aqui, vou colar e vou comentar porque eu vou alterar as cores. Vamos supor que você queira colocar esse label em uma outra cor, numa cor mais chamativa, né, num tom de verde. Então eu vou vir aqui, ó. Vou pegar esse label aqui. Aliás, vou pegar esse canto HTML aqui, que não está sendo usado para nada. Vou pegar essa cor azul, ó. Peguei. Vou vir aqui. Vou voltar aqui no CSS. E agora,
a cor de background vai ser azul, certo? E a cor do texto vai ser branca. Pronto. Agora, se eu vim aqui e ativar, olha só. Então, esse CSS aqui, você pode usar ele para diversos sites, diversas finalidades. Eu estou usando esse exemplo aqui no site do Lex Pro ADV, então eu estou seguindo a paleta de cores dele. Mas se você quiser utilizar esse CSS no seu site e ele tem uma outra cor, que não é preto nem dourado, você pode incrementar. Então, por isso que eu estou usando variáveis. E aí, quando eu estou usando variáveis, eu não preciso colocar aqui, ó, o BG cor label, que é azul, eu teria que colar ele aqui, eu teria que colar ele aqui. E se eu tivesse mais CSS, eu teria, né, de colocar ele em mais outros locais. Então, por isso que eu criei a variável. E aí, eu só vou repetindo a variável aqui, eu não preciso. E quando eu for mudar, eu só mudo uma vez, eu não saio trocando tudo novamente. Por isso que a gente usa variáveis, para facilitar na hora de fazer alterações. Então, por isso que eu deixei ela aqui já para que você possa alterar tranquilamente quando fizer download desse código CSS aqui. Muito bem, eu espero que essa dica tenha aí te ajudado. Eu espero que essa forma de você construir um formulário agregue aí nos seus projetos para que eles se tornem mais criativos e melhore os resultados, né? Uma vez que você consegue deixar uma parte meio que chata do site mais criativa e interessante. E se você chegou até aqui, eu espero que você tenha se inscrito no canal, deixa seu like, porque eu tenho certeza que essa dica vai poder ajudar mais outras pessoas, e para chegar até elas, eu preciso que você curta, me siga, né, para que o YouTube divulgue esse conteúdo. Bom, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo tutorial. Tchau!